Irmãos, capítulo 6 de Romanos, amém? Você já está com a sua Bíblia aberta. Um assunto muito interessante, eu gosto bastante desse capítulo. Mas eu trouxe uma história aqui para poder, antes da gente entrar no texto sagrado, e eu não lerei o texto, mas lerei alguns versículos aqui com vocês nessa noite. Eu trouxe uma história para a gente entrar como introdução, né, nessa mensagem. Enquanto eu lia e meditava nesse capítulo 6, eu comecei a pensar nessa história. E a história fala do império da morte e o império da vida, né? Um império onde o Senhor... Eu vou ler porque senão eu posso esquecer, então é melhor eu ler. Um império onde o Senhor é a morte e você é servo ou escravo desse império. Neste império, que é o império da morte, todas as suas ações te levarão a um único lugar, a morte. Mas vem outro senhor de um outro império, que é o império da vida. E este senhor chega neste império da morte e lhe faz um convite. Venha morar comigo no império da vida. Venha ser servo ou escravo do império da vida. E você aceita o convite. Quando você chega no império da vida, você pergunta: mas onde nós escravos ficamos? Onde estão as correntes? Onde estão os instrumentos que nos causam dor e sofrimento? Aí o Senhor do império da vida vai dizer: você pode ficar em qualquer lugar. E quanto às correntes, os instrumentos que causam sofrimento, não tem. E aí você pergunta: como assim? Eu sou escravo. O Senhor do império da vida responde: eu sei, mas os escravos ou servos daqui são livres. Mas no outro império, você diria, mas no outro império vivíamos acorrentados. E aí o Senhor do império da vida diria: eu sei, por isso te chamei para vir para o império da vida. Mas tendo você escolhido vir para cá, ainda pode fazer a escolha de voltar para o império da morte. Esse texto, essa história, pequena história, ela ilustra basicamente esse capítulo 6 de Romanos, que a gente vai hoje conversar com vocês. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever esse capítulo de número 6, ele usa exatamente essa figura ou essa imagem a respeito de escravidão, a respeito de império, fala sobre morte, e tudo isso exatamente para poder falar a respeito do pecado, a respeito da graça. O pastor Eliel acabou de falar aqui um pouco a respeito, que a gente já vem falando sobre a graça durante o ano todo, acho que começamos em janeiro, não foi isso, pastor? Em janeiro, e a gente ainda continua falando sobre a graça de Deus. Quando eu peguei esse texto, como eu acabei de dizer para vocês, essa figura ela veio exatamente na minha cabeça. E aí eu pude ver dois impérios, um império da morte, o império do pecado, o império da morte ou o império do pecado e o império da vida. E também perceber um escravo, que pode ser eu, ser você, ou ser a humanidade, né? E também vi dois senhores. Um é o nosso Senhor Jesus Cristo e o outro, é óbvio, é o diabo, o senhor do império da morte. Irmãos, eu fiquei muito feliz de meditar um pouco a respeito desse texto. Apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 6 aqui de Romanos, na verdade ele começa a escrever respondendo o capítulo de número 5, ou completando o capítulo de número 5, que vocês meditaram acho que na semana passada, na quarta-feira da semana passada. E o capítulo 5, ele vai falar basicamente a respeito da justificação pela fé e a paz que nós passamos a ter com Deus por conta da justificação pela fé. Lá no capítulo de número 5, no verso de número 1, Paulo ele faz uma afirmação muito interessante. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a dizer para a gente que, para mim e para você, que a gente passa a ter um novo status de vida. E que status de vida é esse? Nós deixamos de ser inimigos de Deus para ser amigos de Deus e viver com Ele eternamente. Exatamente por conta da justificação pela fé. E aí Paulo vai discorrendo em todo o capítulo de número 5, e quando ele chega lá no verso de número 12, ele vai falar a respeito de duas situações, ou por dois caminhos por onde entrou a morte, o pecado e a morte, e por onde entrou a graça. E aí um exemplo disso é Adão, né? E a história, acho que, não sei quem pregou na quarta-feira passada, acho que foi o Júnior, né?
deve ter falado sobre isso. E quando o pecado entra através de Adão, e nós conhecemos essa narrativa lá em Gênesis, quando o pecado entra através de Adão, entra também a morte. Mas para nos resgatar do império da morte, para nos resgatar das causas que o pecado vai fazer em nossa vida, o Senhor Jesus vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita e nos convida para viver uma nova condição de vida. Só que nesse capítulo de número 5, lá no verso de número 20, Paulo vai fazer uma afirmação. A afirmação, ele vai dizer exatamente o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que a lei, ela vem, na verdade, para jogar luz em cima do nosso pecado. Quando a gente chega diante da lei, é como se fosse um grande holofote, né? Eu trabalhei um tempo com produção de TV, e eu me lembro que quando a gente, acho que o Eliel já teve a oportunidade também, já está no estúdio de TV, quando você liga todos aqueles holofotes de um estúdio de TV, é possível ver até a imperfeição do seu rosto. Né? Por isso que as pessoas, às vezes, elas são obrigadas a usar maquiagem, exatamente para poder esconder um pouco da imperfeição do rosto, para ficar bonito na tela. Então, é exatamente isso que Paulo está falando a respeito do pecado, a respeito da lei. A lei, ela vem e joga um grande holofote em cima de mim e de você, e aí a gente começa a entender que nós somos pecadores e não temos condições nenhuma de fazer nada para nos salvar. E aí, por isso que ele faz a afirmação de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É a afirmação de Paulo. E aí, nessa narrativa do capítulo 6, que eu ainda não entrei, mas vou entrar agora, nos 2 versículos primeiro, Paulo exatamente vem meio que se defendendo, explicando essa afirmação do verso de número 20 do capítulo 5. Porque ele estava sendo acusado de incitar as pessoas de viver uma vida de libertinagem. Quando ele fala a respeito da lei, que não é possível você alcançar a graça de Deus por conta da lei, e aí os mestres da época pensaram o seguinte: bom, se ele está falando então que a lei não vale para nada, então não adianta seguir a lei, vamos viver de qualquer jeito. E aí eu acho muito interessante essa forma de Paulo escrever, que ele começa a escrever o capítulo de número 6 como se estivesse conversando, não é? E toda vez que eu leio esse capítulo de número 6, eu fico imaginando essa conversa de Paulo com as pessoas que estão ouvindo ele, e aí ele se antecipa numa pergunta e ele mesmo depois vem respondendo essa pergunta. E aí, quais são as perguntas e afirmações que Paulo faz lá no verso de número 2, no verso de número 1 e no verso de número 2? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí a primeira pergunta, irmãos, que a gente deveria fazer, ou a primeira resposta que o apóstolo Paulo faz, é uma resposta que ele nos dá a respeito disso tudo aqui que eu já falei com vocês, é que, estando na graça de Deus, quando eu estou na graça de Deus, quando eu vivo na graça de Deus, a lei do pecado, ela tem que deixar de operar na minha vida. Quando eu passo a viver debaixo da graça de Deus, quando eu vivo na graça de Deus, eu vivo uma nova condição de vida. E aí eu acho muito interessante, eu contei essa história da escravidão para vocês, e Paulo usa isso com muita propriedade, porque falar de escravidão, né, talvez a gente que nunca viveu escravidão, a situação de escravidão, mas quando a gente puxa a história do nosso país, e infelizmente o nosso país viveu, estimulou a escravidão durante uns 300 anos, quase 300 anos, só que o homem, quando ele é escravo, quando ele está na condição de escravo, e infelizmente ainda há escravidão por aí, espalhado por esse mundo afora, mas o homem, quando ele vive na condição de escravo, ele perde a sua dignidade, ele é afetado na sua vida, ele é afetado no seu corpo,
Ele é afetado em tudo. Deixa de ser humano. Deixa de ser humano. Quando uma pessoa vive debaixo de uma escravidão, quando a pessoa vive na vida de escravidão, ela deixa de ser humano. E aí, sabe o que eu acho interessante? Quando a gente pega o capítulo 1 de Romanos, a partir do verso de número 18, a gente vê uma narrativa do apóstolo Paulo falando exatamente a respeito disso. Quando o homem ele passa a ser escravo do pecado, ele toma uma condição de vida tão estranha, tão esquisita, que ele passa a se tornar quase que uma besta, passa a ser bestial. Assim diz o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, não é de se estranhar todas essas aberrações que a gente vê hoje no mundo atual. Vocês já pararam para pensar quando a gente pega, por exemplo, o carro ali na Avenida Brasil, e aí a gente passa debaixo daquele viaduto, que eu não sei o nome, se vocês souberem, podem até me ajudar, e aí tem a famosa Cracolândia ali debaixo daquele viaduto. Ali é bom sucesso, né? Viaduto da Ilha. Pessoas que estão vivendo na escravidão do pecado e parecem um amontoado de bichos. Um amontoado de bichos. Quando você vê uma pessoa que ela é envolvida com alcoolismo ou envolvida com uma vida de prostituição, que ela não consegue sair dessa vida, desse histórico de vida, o que a gente percebe? Uma escravidão total que vai levando essa pessoa para uma morte, não só morte física, mas morte espiritual. E é por isso que Paulo usa essa figura a respeito da escravidão. Como eu disse para vocês, talvez a gente não sabe o que é ser escravo. Mas uma pessoa que vive na condição da escravidão, ela perde exatamente a sua referência de ser humano. Mas só que nós estamos falando de dois impérios. E estamos falando de ser servo de dois impérios. O império do pecado ou o império da graça de Deus. É exatamente sobre isso que Paulo fala. E é impossível ser membro do reino de Deus e viver na vida de pecado. Quando eu salto dessa vida de escravidão do pecado e vou para o reino de Deus, aí eu vivo uma nova condição. Eu passo a ser servo da graça de Deus. Servo da graça de Deus. E onde a gente vê isso? Onde a gente observa isso? No verso de número 15 e no verso de número 18. Vamos dar um pulo lá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Verso de número 15 ao verso de número 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. Servos da justiça de Deus. O verso de número 2, o verso de número 6 também, e o verso de número 12, diz da seguinte forma, Paulo respondendo ainda, eu já falei, já citei o verso de número 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma pergunta que Paulo faz. Bom, se nós morremos para o pecado, se eu já morri para o pecado, como eu vou viver ainda para o pecado? Lá no verso de número 6, ele vai dizer da seguinte forma, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. E o verso de número 12,
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que Paulo está falando, irmãos? Ele está falando 3 coisas, nesses 3 versos que eu acabei de ler para vocês. A primeira coisa que ele está falando é que eu não estou mais debaixo do jugo do pecado. O pecado já não mais me acorrenta. Não vivo mais atrás das grades do pecado. Eu não carrego mais esse jugo do pecado. Essa é a primeira coisa que ele fala. Qual é a outra coisa que ele fala? Cristo morreu para não sermos mais servos do pecado. Cristo morreu por mim e por você, para que a gente não seja mais servos do pecado. E a terceira coisa que Paulo fala nesses 3 versículos que eu acabei de ler para vocês, não devemos mais ceder mais aos desejos do pecado. Ou seja, o pecado não me seduz mais. O pecado não me seduz mais. Mas a pergunta que eu e você poderíamos fazer é o seguinte: Alexandre, mas eu parei de pecar, então eu não peco mais? Tiago, capítulo 3, verso 2, diz que a gente erra de várias maneiras, né? Aliás, a gente tropeça de várias maneiras. O que Tiago está querendo falar a respeito disso? O pecado para a gente, irmãos, não pode ser mais um hábito, porque a gente deixou de ser escravo dele. O pecado para a gente é um tropeção mesmo. É você estar andando numa rua e de repente você tropeçou. E acho interessante que ele já passou pela experiência de tropeçar numa pedra, né? Descalço, então. Dói, né? Dói. Quem já jogou bola nesses campos aí cheio de pedra e está correndo descalço, dá um tropeção, dói muito. Não dói muito, pastor Eliel? Dói muito. Dói muito a cabeça do lesão. Então, se eu já não estou mais no jugo do pecado, se eu já não sou mais servo do império do pecado, quando eu tropeço, tem que me causar dor. Para o filho e para a filha de Deus, tem que causar dor. Porque eu já fui retirado do império do pecado. Eu já não vivo, essa já não é mais a minha condição de vida. A minha condição de vida é outra. Agora eu estou debaixo do império da graça de Deus. Esse é meu lugar. E é isso que Paulo vai defendendo nesses 3 versículos que eu acabei de ler para vocês. E aí uma pergunta que a gente poderia fazer: bom, mas por que, se é alcançado pela graça de Deus, eu não devo mais viver uma vida de pecado? Se eu sou alcançado pela graça de Deus, por que eu não devo mais viver uma vida de prática do pecado? Por quê? Porque eu já não estou mais debaixo desse império. Sabe o que eu acho interessante? É que quem está numa condição de escravo não tem vontade. Tem vontade? Tem vontade ou não tem vontade? Você é suprimido da sua vontade. Você não tem vontade. Eu não posso hoje, se eu sou um escravo, eu não posso chegar e falar assim: eu vou dar um pulo ali do outro lado da rua e vou voltar. Não. Perdi a minha vontade. Mas se você está debaixo da graça, do império da graça de Deus, você está livre. Então você pode dizer sim e você pode dizer não. E principalmente dizer não ao pecado. Ele não tem mais poder de ação na sua vida. E aí os versos de número 15 e o verso de número 18 que eu acabei de ler para vocês. E eu faço questão de lê-los mais uma vez. Verso de número 15 ao verso de número 18. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. Servos da justiça de Deus. A justiça de Deus, a graça de Deus,
operando na minha vida e na sua vida, nos livrando e nos libertando do agrilhão do pecado, das correntes do pecado. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Sabe por que é maravilhoso demais? Porque quando a gente olha essa questão a respeito de estar ou debaixo da lei, ou debaixo da escravidão do pecado, ou debaixo da escravidão sendo servo da graça de Deus, a gente começa a entender que vai sendo nos devolvido uma nova forma de vida, uma vida de verdade, uma vida em abundância. E Paulo vai falar exatamente sobre isso lá no verso de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vida nova. Uma vida abundante. E aí, talvez, se eu e você já estivemos lá como escravo do pecado, poderíamos até dizer: não, mas quando eu estava lá, eu vivi uma vida legal. Eu vivi uma vida... Não vivia. É impossível viver como escravo do pecado e viver uma vida em abundância. Se a proposta exatamente do reino de Deus é que eu seja resgatado do império da morte, do império do pecado, e seja trazido para uma vida diferente, quando eu estou debaixo da graça de Deus, eu vivo sim uma vida de verdade. E eu e você hoje vivemos uma vida de verdade. Vivemos sim uma vida de verdade. Isso me faz lembrar Nicodemos, né? Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, vai ter com Jesus, e aí vai ter um papo de noite, às escondidas com o mestre, depois de ter ouvido a falar a respeito do Senhor Jesus. E aí começa a travar lá um diálogo com Jesus, e Jesus conversa com ele, bate um papo aqui, bate um papo acolá. E aí eles entram, de repente Jesus entra numa conversa que ele começa a não entender muito bem. Quando fala assim: olha, para que você possa estar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E Nicodemos acha estranha essa conversa. Poxa, mas eu sou um homem adulto, sou um velho. Imagine eu, com 41 anos, vou fazer agora em novembro, ter que voltar o ventre da irmã Sandra de novo, sem condições alguma. E ele faz exatamente essa pergunta. E aí Jesus fala: não, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. Para que você possa nascer de novo, tem que ser de cima. E nós somos nascidos de cima. E nós, por termos sido nascidos de cima, vivemos hoje em novidade de vida. Porque Deus restaurou a nossa vida. Deus restaurou a nossa vida. E aí a pergunta que eu e você devemos fazer é: aí tá, então, se eu vivo agora numa nova condição de vida, se eu vivo num novo estágio de vida, o que é que eu faço? Volto para a vida de pecado? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque agora você é cidadão dos céus. Você é cidadão dos céus. Você é servo da graça de Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de viver lá fora. Não é? Não sei quantos de vocês. Lá fora que eu digo, fora do arraial do povo de Deus. Eu fui criado no Evangelho. Nascido e criado. Eu acho que a minha primeira palavra deve ter sido igreja, ao invés de ser papai e mamãe. Nascido e criado. Mas às vezes eu percebo que algumas pessoas que já viveram uma vida de devassidão lá fora, já viveram uma vida perdidas, e quando elas vêm para aqui para dentro, que elas estão no meio do povo de Deus, que elas estão vivendo na graça de Deus, a impressão que eu tenho é que parece que elas valorizam um pouco mais isso. Porque um dia experimentaram estar debaixo da escravidão, da morte.
Não estou dizendo que eu não agradeço a Deus por isso, e talvez você também que já nasceu no Evangelho, não é isso que eu estou falando. Mas quem já viveu uma vida de escravidão, do pecado, sabe que viver debaixo da graça de Deus, essa pessoa levanta a sua mão e agradece a Deus. Senhor, obrigado por eu estar debaixo da sua graça. Obrigado por ser servo desse novo reino. Obrigado, Senhor. Como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo foi acusado de estar dizendo que agora poderia se viver uma vida de libertinagem. Mas não é isso. Não é isso. Tem um pastor da igreja alemã chamado Bonhoeffer, que ele vai falar a respeito da graça barata. Eu acho interessante que quando ele vai falar a respeito da graça barata, ele vai falar que a graça barata é uma pregação de perdão sem arrependimento. A graça barata é uma pregação de perdão sem arrependimento. Não tem eficácia. Imagine hoje pregar sobre perdão, e eu prego sobre perdão, eu falo sobre perdão, ensino sobre perdão, e não há arrependimento. E ele vai seguindo na sua linha de pensamento, vai falar também que a ceia do Senhor, a graça barata é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. A ceia do Senhor é o memorial que o Senhor deixou para que a gente pudesse lembrar da sua morte, não é isso? Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas a minha experiência, todas as vezes que eu estou diante da mesa da ceia do Senhor, eu levo muito a sério aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu olho para mim, e nesse dia eu penso assim, Senhor, eu pequei, eu errei. A minha condição não é de pecador. Eu não sou escravo do pecado, melhor dizendo. Eu não sou escravo do pecado, mas hoje eu errei. E eu chego diante da tua mesa te pedindo perdão. Sabe por que a graça não é barata? Porque custou o sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz por mim e por você. Vertido na cruz por mim e por você. E aí a gente poderia se fazer uma outra pergunta nessa noite, irmãos. Como faço para me libertar do pecado? O que eu faço para me libertar do pecado? O apóstolo Paulo responde: morra. Morra. Verso de número 7, lá do capítulo 6. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Alexandre, o que eu faço para poder me libertar do pecado? Morra. É Paulo que está falando, não sou eu que estou falando. Para que eu seja liberto do pecado, eu tenho que mergulhar na morte de Cristo. Teve um teólogo inglês que ele falou uma frase muito interessante. A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. O que é isso, irmãos? A morte da morte na morte de Cristo. No dia que Jesus foi para a cruz do Calvário, carregando aquela cruz sobre os seus ombros, ele chega na cruz do Calvário, passa por todo aquele sofrimento, e ao passar por todo aquele sofrimento, Jesus vira para Deus, vira para o Pai e diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre. Mas a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, a morte morre na sua morte, porque ele venceu a morte. Só que a história ela não para por aí. Porque quando Jesus morre, ele aparece, e aí ele começa a vir falando da seguinte forma: pastor Eliel, vem comigo.
E o pastor Eliel mergulha na morte de Cristo. E aí Jesus fala, Alexandre, vem comigo. E o Alexandre mergulha na morte de Cristo. E aí ele chama toda a igreja, vem comigo. E toda a igreja mergulha na morte de Cristo. E a gente sai do outro lado, vivos para a glória de Deus. É uma nova condição de humanidade, agora como filhos e filhas de Deus. Não mais como escravos do pecado, mas servos da graça do reino de Deus. Servos da graça do reino de Deus. Esse é um resumo, irmãos, do capítulo 6 de Romanos. É um resumo do capítulo 6 de Romanos. O que a gente aprende com isso? A gente aprende algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa que eu e você aprendemos com isso é o seguinte: nós não fazemos mais parte do reino do pecado. Nós estamos em um outro reino, no reino da graça de Deus. Como escravos do pecado, a gente não tem vontade própria. Não tenho. Você já viu o escravo do pecado ter vontade própria, pastor Cláudio? Não tem. O cara não tem vontade. Só que como servo da graça de Deus, nós temos liberdade em Cristo Jesus. É uma das coisas que a gente aprende. A outra coisa que a gente aprende com isso eu mesmo, de vez em quando, me embaralho aqui nos meus papéis. Por isso o pastor Roberto não gosta de papel. É para me libertar do pecado, devo mergulhar na morte de Cristo. Para que eu possa ser livre do pecado, devo mergulhar na morte de Cristo. Esse é o resumo do capítulo 6 de Romanos. Você hoje vive uma nova vida em Cristo Jesus. Você não mais vive como prisioneiro do pecado. Você vive em liberdade e vive em novidade de vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, isso é extraordinário demais. Isso é maravilhoso. Eu e você deveríamos cantar hinos de louvores. Eu e você deveríamos estabelecer um altar todos os dias, agradecendo a Deus porque fomos alcançados por sua graça. Vivemos uma vida de liberdade em Cristo Jesus. E para encerrar, deixa aí o conselho ou o aviso do apóstolo Paulo lá no verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, meu Senhor, seu Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a minha vida e a sua vida. Que todas as vezes, irmãos, que você for, talvez acontecer alguma coisa que você sair do trilho, né? Ou errar o alvo, ou tropeçar, como eu falei para você, que você possa lembrar de uma coisa, que você não vive mais como escravo do pecado. E você pode chegar diante de Deus com o seu coração contrito, em arrependimento, e pedir ao Senhor: Senhor, me perdoa. E Ele vai estar de braços abertos para me receber e para te receber. Amém? Deus te abençoe.